Paz, galera da Ungil, presbítero Washington aqui, e hoje nós estamos aqui para deixar uma palavra para os nossos corações. E essa palavra se encontra em Lucas, capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Nós sabemos que esse texto, essa parábola, é uma resposta de Jesus para uma indagação de um doutor da lei que queria tentar enquadrar Jesus, colocar Jesus no estreito, vamos dizer dessa maneira. Jesus dá uma resposta para ele e conta a parábola do bom samaritano, uma parábola muito conhecida, inclusive que foi ministrada no Gil Experience desse ano. Porém, nós queremos destacar o versículo 35 dessa parábola, dessa resposta de Jesus, que traz ensinamentos profundos para a nossa vida, que traz verdades reveladoras para o nosso coração. Vai comigo para o versículo 35 de Lucas 10. O texto diz assim: E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Queridos, eu quero destacar 3 atitudes de Jesus neste versículo 35. Dentre tantas atitudes que Jesus ele tomou nesse texto, e aqui me permite a aplicação de Jesus, porque ele não está no texto, mas é a lógica, do pensamento de Jesus. Nós conseguimos enxergar esse samaritano na pessoa de Jesus, porque Jesus ele é o único que faz aquilo que ninguém faria. Jesus é aquele que investe em quem ninguém investiria. Jesus é aquele que usa aquele que ninguém usaria. E nessa parábola nós conseguimos ver o bom samaritano tomando atitudes que só Jesus é capaz de tomar, e ele quer deixar isso para exemplo, para que a gente tome de exemplo. E nesse versículo 35 eu vejo 3 atitudes de Jesus. 3. Primeira atitude, um investimento de Jesus. Segunda atitude, uma recomendação de Jesus. E a terceira atitude, a promessa de Jesus. Nós conseguimos identificar nesse texto essas 3 atitudes. Por que o investimento, presbítero Washington? Porque o texto diz que ele, partindo ao outro dia, ele tirou 2 dinheiros. Ele investiu na vida daquele homem que estava enfermo. Ele fez um investimento. E isso fala muito do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele investiu um preço alto por nós. Ele investiu um preço alto para nos salvar, para nos remir. E esse preço foi um preço de sangue. Um preço do sangue derramado na cruz do Calvário. Um sacrifício. Então, existiu um investimento pesado para que hoje você pudesse desfrutar da salvação. A segunda atitude foi uma recomendação. Olha comigo no texto. Ele deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele. O samaritano, na pessoa de Jesus aqui, ele recomenda para o hospedeiro para que ele cuide daquele homem que ele deixou naquela hospedaria. Então, ele deixou uma recomendação, assim como Jesus deixou uma recomendação para a igreja ali com os discípulos, dizendo que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele faria tudo o que Jesus já fez. Ele seria o outro consolador e ele daria continuidade através dos discípulos na obra de Jesus. Então ele fez uma recomendação, ele deixou alguém para continuar cuidando daquele homem, o hospedeiro. Eu vejo muito a atuação da igreja e do Espírito Santo. Essa pessoa que continuou cuidando do ferido por recomendação de Jesus, do samaritano, aqui escrito no texto bíblico. E a terceira e última atitude que eu vejo neste ensinamento de Jesus é a promessa. Porque o texto no versículo 35 continua dizendo o seguinte: que cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar.
o samaritano deixa uma promessa para aquele hospedeiro. Ele diz: eu vou voltar e vou pagar tudo que você gastar demais, nem sobra. Tudo que você gastar, eu vou pagar quando eu voltar. Então ele faz uma promessa que ele vai voltar. Isso se encaixa perfeitamente com a promessa que Jesus nos fez, porque quando ele está sendo assunto aos céus e os discípulos estão olhando para ele, o anjo repreende os discípulos e diz assim: por que vocês estão atônitos? Porque vocês estão olhando para ele que está subindo? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele voltará. Então essa é a nossa esperança, essa é a promessa que nós temos em nosso coração. A volta do Senhor, ele voltará para levar a sua igreja e nós estaremos para sempre com ele. Que essas 3 verdades penetrem em seu coração e você possa ser fortalecido e continuar firme a sua caminhada com Cristo. Ele investiu com você, ele investiu em você, ele fez uma recomendação para o Espírito Santo continuar cuidando de você e ele fez uma promessa que ele vai voltar e vai consumar, ele vai terminar a obra que ele começou. Amém, queridos? Deus abençoe. Somos um.